Não é bom, não é agradável, irmãos vivendo juntos em união. Essas palavras estão escritas no Salmo 133, versículo 1. Ela foi escrita pelo rei Davi, a chamado Cântico da Subida. Não é verdade? Estamos aqui reunidos com nossos irmãos, presencial, ou também pelo Zoom, encorajando uns aos outros. Mas, irmãos, infelizmente, essa união é tão rara hoje em dia, porque vivemos nos últimos dias. Uma boa notícia é, vivemos nos últimos dias em que os problemas vão deixar de existir, inclusive a desunião que existe entre as pessoas aí fora. Mas, já entre o povo de Jeová, os adoradores verdadeiros de Deus, existe essa união. E qual é o motivo dessa união? E por que é importante fazer parte da família do verdadeiro Deus? Nesse discurso, vamos identificar essa família mundial de adoradores de Deus e o que a humanidade vai enfrentar em breve. E como nós podemos estar preparados para isso. E como cada um de nós podemos estar entre os que estarão salvos. Muito bem, então vamos para a primeira parte do discurso. Está justamente, irmão, na primeira carta de Pedro, 2 Pedro 2,17. Vamos ler junto? 1 Pedro 2,17. Inclusive, nós vamos ler a nota desse texto aqui. 1 Pedro 2,17. Se todos encontrarem, diz assim: honre a homens de todo tipo, tenha amor pela inteira fraternidade, tenha temor de Deus, honre o rei. Ou, como diz a nota aí, pela inteira associação de irmãos. Então esse texto identifica uma associação inteira de irmãos, uma associação mundial, uma família de adoradores de Jeová. Não, já se tem parte dessa família. Às vezes não somos representados uns aos outros, mas conhecemos a identidade, conhecemos a característica e o que forma a personalidade da família de Deus. Então temos o privilégio do cumprimento no dia a dia, junto com nossos irmãos. Em reunião como essa, estamos encorajados a uma família mundial escolhida por Jeová, conforme Isaías 2, do 2 ao 4. Ser parte dessa família é uma bênção, irmãos. Por quê? O nosso Criador Jeová que nos une. E nessa família, assim como Jesus disse, né? Encontramos verdadeiros pais, irmãos, irmãs, que cuidem de cada um de nós. E o principal motivo de fazer parte dessa família é o nosso amor por Jeová. Então esse amor por Jeová genera de uma maneira impressionante. E o amor, de fato, é um vínculo de união. Assim como está escrito em João 13, do 34 ao 35. Então, vamos identificar só os que adoram Jeová. Essa família mundial mostra o amor entre si. Estão empenhadas para convidar mais pessoas para que venham fazer parte dessa linda família. Por Mateus 24, 14. Então, a forma como cada um reage a esse convite é muito importante. Por quê? Porque vai determinar se a pessoa vai sobreviver ao que virá. Isso mesmo. Hoje a vida, né, já é marcada por calamidade, desde o início do fim dos dias. Vivemos em tempos críticos, difíceis de suportar. Em 2 Timóteo 3, 15. E é justamente isso que tem causado a desunião entre as pessoas aí fora, por causa de guerra, doenças, desastres naturais. E a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos passar por algo ainda pior. Isso mesmo. Vamos ver esse relato aqui em Mateus, capítulo 24, e o versículo 21. Mateus 24, e o versículo 21. Se todos se encontrarem, diz assim, Mateus 24, capítulo 21. Pois, então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. Irmãos, vamos meditar um pouco nesse texto aqui, né? Hoje, infelizmente, nós vimos a situação do nosso planeta hoje, do mundo, né? Aí vimos guerra, né? Na Rússia contra a Ucrânia,
na Síria, e em breve, nesses dias aí, tivemos um desastre no litoral de São Paulo. Imagine, tudo isso já é calamidade, né? Agora imagine algo pior. Já imaginou que a humanidade vai passar? E é justamente isso que diz o texto. Vamos passar por algo ainda pior. Então, a família de Jeová vai enfrentar de forma unida. Vimos aí o benefício de fazer parte dessa linda família. E essa grande tribulação, ela vai levar ao cumprimento de Apocalipse, capítulo 16. Ali fala do grande dia de Deus, a batalha de Deus com os seus inimigos. Né? E fala também que os reis de toda a terra, os governantes mundiais, as autoridades vão se juntar contra Jeová e seu povo, os verdadeiros adoradores. E quando as nações atacar o povo de Jeová, ali Jeová vai agir e destruir as pessoas ímpias, as pessoas maldosas. Será que existe uma maneira de nós sobrevivermos a isso? Sim, com certeza. Vamos considerar dois exemplos que já aconteceram no passado. O primeiro exemplo, vamos falar um pouco de Noé. Noé e sua família eram pessoas que serviam a Jeová. Eles obedeciam os mandamentos de Jeová. Vou pedir para o irmão colocar na tela uma imagem, né? E nós vamos falar um pouco desse relato. Aí vimos Noé, sua família, né? Eles estão empenhados no trabalho que Jeová designou a eles. Qual é esse trabalho? Construir uma arca. E essa arca aí, além de construir essa arca, Jeová também determinou que ele também deveria pregar para as pessoas daquela época. Mas o que eles deveriam pregar? Que havia um dilúvio global. Será que Noé e sua família sobreviveram? Sim, sobreviveram porque eles obedeceram os avisos de Jeová. E aí está Noé, sua esposa, seus filhos, esposa dos seus filhos, todos empenhados nesse trabalho gigantesco e difícil. Por que eu falo difícil? Porque naquela época não existiam ferramentas igual temos hoje, ferramentas elétricas, que é mais fácil trabalhar. Eles não, teve que fazer tudo manual. E Noé fez isso porque ele obedeceu a Jeová e conhecia bem a Jeová e os seus mandamentos. Obrigado, irmão, pela imagem aí. Noé foi um belo exemplo para nós, né? E já no nosso dia também, Jesus avisou que seria semelhante ao dia de Noé. Isso mesmo. Vamos ver um relato aqui de Mateus 24, 38 e o 39. Mateus 24, capítulo 24, 38 e 39. Se todos encontrarem, diz assim: porque naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Note agora, assim será a presença do Filho do Homem. Muito bem. Jesus está falando aqui da presença dele, né? Então, Jeová já fez isso no passado. Jeová salvou Noé e sua família. Jeová sabe separar. Jeová sabe livrar o que serão destruídos e o que serão salvos. Então temos, assim como Noé, também devemos ter muita fé na promessa que Jeová determinou a nós. E o mundo hoje? Será que reage da mesma forma que Noé? Infelizmente, muitos reagem com apatia, zombaria e até mesmo com perseguição. E assim como Noé e sua família, não desistamos de fazer a vontade de Jeová. Por quê? Temos fé no nosso Criador Jeová, o formador da família mundial. Muito bem, agora vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo ilustra bem uma situação que aconteceu no ano 66. Pedi para o irmão colocar a segunda imagem aqui na tela. Por gentileza. Vimos aí uma situação em que eles acataram um aviso de Jesus, né? E aí estão eles saindo de Jerusalém. Mas o que Jesus tinha falado para eles? Eles perceberam o cumprimento de uma profecia. Essa profecia foi importante porque salvou a vida deles. Vamos ver o relato aqui de Lucas, capítulo 21, o versículo 20 e o 21. Lucas 21, o 20 e o 21.
se todos encontrarem, diz assim: no entanto, quando vir Jerusalém cercada por exército acampado, então saiba que está próximo à desolação dela. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. O que estiver no meio dela, saia. O que estiver no campo, não entre nela. Percebemos aí o aviso de Jesus? Eles fugiram. Só que tem um ponto interessante, irmãos. Ali, o relato disse que Jerusalém estava cercada por exército acampado. Como eles poderiam fugir? Irmão, de repente, o exército, eles foram embora. Do nada. Aí foi onde eles perceberam os avisos de Jesus. E aí estão eles fugindo de Jerusalém. Por quê? Porque eles perceberam o cumprimento da profecia. Irmãos, aí 4 anos mais tarde, o exército romano voltaram no ano 70, e aquelas pessoas que não acataram o aviso de Cristo, infelizmente, foram todas mortas. E Jerusalém foi destruída. Infelizmente. Obrigado pela imagem. Os cristãos verdadeiros sabem que os governos humanos eles vão destruir em breve as religiões, porque querem acabar com a religião. Mas note, a religião é falsa. Já os adoradores verdadeiros de Jeová, eles vão acatar os avisos. O que podemos fazer? Lembra dos avisos de Noé? Que Jeová deu a Noé? Noé acatou os avisos. Noé fez a arca e salvou tanto ele e a sua família. Foram salvos de novo. Lembra também, notaram aí também os irmãos do primeiro século aqui em Jerusalém, fugindo. Eles também notaram o aviso de Jesus, acataram o alerta. E com certeza eles também avisaram ali a população em Jerusalém. Mas infelizmente muitos não deram caso. E o que aconteceu? Muitos foram mortos. No nosso dia, voltando para o nosso dia, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que nós amamos, também nos avisamos que vai vir uma destruição global. E essa destruição vai abranger a terra inteira, não é só um país, mas sim a terra toda. Então cabe a cada um receber os avisos e obedecer. Irmãos, se fazemos isso, obedecer os avisos das Escrituras que Jeová deixou aqui para cada um de nós, se nós obedecermos o que está escrito aqui, com certeza vamos ser salvos. Aí surge uma pergunta, né? Como você poderá sobreviver a essa calamidade que virá? Aí está em casa do nosso irmão Jefferson.